Oi, 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 meninas e meninos, graça e paz do Senhor. Eu sou a obreira Lucy Claro e você está comigo no canal Devocional para Mulheres Lucy Claro. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Hoje, o nosso 32º dia, nós vamos falar sobre necessidades sexuais. O amor satisfaz a necessidade sexual. O nosso tema base, o nosso versículo base está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, que diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher, e a mulher da mesma forma para com o marido. Algumas pessoas acreditam que a Bíblia não tem nada de bom a dizer sobre sexo, como que tudo que Deus quisesse fosse o dizer o que não pode fazer e com quem não pode fazer. Mas na realidade, Deus tem grandes coisas a nos dizer a respeito do sexo e da bênção que o sexo pode ser para ambos, marido e esposa. Mesmo os limites e as restrições são a maneira de Deus manter a nossa experiência sexual em um nível tão elevado que supera tudo que é mostrado nos anúncios de televisões e nos filmes. Num casamento cristão, o romance, ele prospera e floresce. Afinal de contas, o casamento foi criado por Deus, o sexo foi criado por Deus. É tudo uma questão de celebrar aquilo que Deus nos deu, nos tornando um com o nosso cônjuge, enquanto simultaneamente acabamos alcançando a pureza e a santidade. Deus se alegra quando isto acontece. O livro de Cantares de Salomão, por exemplo, apesar de frequentemente ter sido interpretado de forma errada, quando se faz somente uma alegoria entre a paixão de Deus e o seu povo, na verdade é um livro que conta uma linda história de amor. Ele descreve o ato sexual entre marido e esposa em detalhes poéticos, mostrando como um corresponde ao outro. Ele expressa como a honestidade e o entendimento em assuntos sexuais nos levam a uma vida segura de amor. É verdade que o sexo é apenas um dos aspectos no casamento e que, contudo, com o passar do tempo, é muito provável que você dará mais importância a ele do que talvez o seu cônjuge. E como resultado disso, é claro, a natureza da unidade do casamento entre o homem e a mulher vão estar ameaçadas e em perigo. Mais uma vez, o fundamento bíblico do casamento foi originalmente expresso na criação de Adão e Eva. Ela foi feita para ser alguém que auxilie e corresponda o marido. Gênesis 2:18. A unidade do relacionamento deles e de seu corpo físico era tão forte que foram considerados uma só carne. Gênesis 2:24. Esta mesma unidade é a marca de todo casamento. No ato do romance, unidos, o nosso coração a um outro é uma expressão de amor que nenhuma outra forma de comunicação pode expressar. É por essa razão que o leito conjugal deve ser considerado puro, Hebreus 14:3. Esta mesma experiência não é para ser compartilhada com mais ninguém. Entretanto, nós somos fracos, e quando essa necessidade ilegítima é invalidada, quando é tratada como sendo egoísta, como sendo uma exigência do outro, nosso coração está sujeito a se afastar do casamento, tentando preencher esse desejo em um outro lugar ou de uma outra forma. Para agir contra essa tendência, Deus estabeleceu o casamento com uma mentalidade de uma só carne. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma forma, o marido não tem mais autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. 1 Coríntios 7:4 nos fala sobre isso. O sexo não é para ser utilizado como uma negociação. Ele não é algo que Deus nos permite reter sem consequências. Apesar de existirem abusos a este padrão projetado divinamente, a essência do casamento é a de nos dar ao outro para satisfazer suas necessidades.
O sexo é uma oportunidade dada por Deus para cumprir este propósito. Então, não se recusem um ao outro, adverte a Bíblia, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, porque Satanás pode vos tentar para não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7:5. Você é a única pessoa chamada e designada por Deus para satisfazer as necessidades sexuais do seu cônjuge. Se você permitir que a distância cresça entre vocês nessa área, se você permitir que a rotina tenha lugar no seu casamento, você estará tomando algo que por direito e exclusivamente pertence ao seu cônjuge. Se você permitir que o seu cônjuge saiba, através de palavras, ações ou falta de ação, que o sexo não precisa ser mais do que você quer que seja, você rouba dele o sentido de honra e ternura que foi estabelecido pela ordem bíblica. Você viola a unidade do uma só carne no casamento. Então, seja você aquele que vê o que está sendo privado, ou aquele que admite estar privando o outro, saiba que o plano de Deus é que vocês encontrem o equilíbrio e cheguem a um acordo. Mas saiba também que o caminho para chegarem até lá não é alcançado com reclamações, com argumentações e tampouco com mau humor. A única forma é que o amor restabeleça a unidade e a paixão entre vocês. Cada um dos aspectos do desafio de amar aborda paciência, bondade, generosidade, atenção, proteção, honra e perdão. Todas elas terão um papel de renovação da intimidade sexual entre vocês. Quando o amor de Cristo é a fundação do seu casamento, a força da amizade e a relação sexual podem ser experimentadas em um nível que o mundo jamais conhecerá. Vocês foram comprados por alto preço, Deus declarou em 1 Coríntios 6:20. Ele colocou o seu amor em você e fez tudo para lhe fazer desejá-lo. Agora é a sua vez de pagar o preço do amor para ganhar o coração da sua esposa ou do seu marido. Quando você agir assim, você sentirá uma felicidade tão absoluta que flui quando o sexo é feito através das razões certas e da forma certa. Você terá a oportunidade de glorificar a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:20. Que bonito isso, não? O desafio de hoje, se possível, relacione-se sexualmente com o seu marido ou com a sua esposa hoje. Faça isso de maneira que honre o que seu cônjuge lhe disse a respeito das necessidades sexuais dele em relação a isso. Peça que Deus te ajude neste momento e que este momento seja agradável para vocês dois, para que também seja um caminho de intimidade muito maior entre vocês. E anote, é claro, no seu caderninho o desafio de hoje, como ele foi para você, como foi esta experiência, o que Deus falou e o que mudou na sua vida. Então, até amanhã e o nosso 33º desafio de amar. Até amanhã.